Vamos considerar hoje à noite uma pérola, Salmo 25. Salmo 25. Salmo maravilhoso, que tem trechos que falam muito ao meu coração. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura na santa palavra, na inerrante, na infalível, na bendita palavra do Senhor. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele mostrará o caminho que deve seguir. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem pena de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me detestam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus, amém. Este salmo é uma colcha de retalhos. Ele não tem um tema que corra ao longo dele. Ele trata de vários assuntos, mas ele contém pérolas esparsas pelo meio. Por sinal, o grande pregador batista Charles Spurgeon disse que o autor Davi é apresentado aqui em suas muitas facetas, suas muitas características, sua confiança em Deus, seus conflitos, seus pecados, seu arrependimento, suas tribulações. Todos esses aspectos da vida do salmista estão aqui representados. Assim, neste salmo, neste cântico, nós podemos ver o coração do homem que era segundo o coração de Deus. É óbvio que Davi já tinha uma boa idade quando ele compôs este cântico, porque ele fala sobre os pecados da mocidade lá atrás. É possível, alguns teólogos conjecturam, que este cântico tenha sido escrito no período que Absalão, seu filho, se levantou em grande rebelião contra Davi. Como na maioria dos salmos de Davi, aqui também ele enfrenta sérias dificuldades e apertos. Deixa a tua Bíblia aberta e caminha comigo. Nós vamos analisar verso por verso
Davi está no meio de grandes tribulações e tenta achar alívio e conforto em meio às lutas e se volta para Deus. No versículo 1 ele diz: Senhor, elevo a minha alma a ti. A primeira atitude do salmista é de entrega, é de submissão, é de espera no Deus a quem ele servia. É como se Davi estivesse com as mãos estendidas, entregando a própria alma ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: aqui estou, totalmente entregue a ti, Pai. Neste primeiro versículo, também vemos que a mente de Davi deixa as coisas deste mundo e ascende, sobe para Deus. Há um pensamento paralelo do mesmo Davi, no Salmo 86:4, onde ele ascende, onde ele sobe ao Senhor. Ele diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Queridos, preocupações e angústias são os pesos que arrastam a nossa alma para baixo. Por outro lado, a entrega, a ascensão da nossa alma ao Senhor é o primeiro passo na direção da subida, na direção do tão desejado alívio e conforto. Não há dúvida que tribulações batem às portas do salmista, como lemos no versículo 2. Olha o versículo 2: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem se alegrem sobre mim os meus inimigos. No meio da tribulação, Davi se aproxima mais do Senhor, chamando não de Deus, mas de meu Deus. Deus meu. Não um Deus desconhecido, mas o meu Deus. No seu Deus, o rei Davi confia. A fé ou a confiança do salmista em Deus era a sua âncora na hora do aperto. Tudo leva a crer, pelo contexto, que Davi estava prestes a ser envergonhado diante de seus inimigos, como lemos no versículo 2. Porém, ele escolhe depositar sua fé, sua confiança no Senhor. Ele sabe que no passado Deus já havia livrado o seu povo de vergonha diante do inimigo, como lemos no Salmo 22, 4 e 5. Diz lá o salmista: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram envergonhados. De igual modo, amigo, amiga, irmão, é justamente nossa fé em Deus que nos sustenta na hora da angústia. Precisamos crer que o Senhor está conosco e há de nos sustentar, independente do tamanho da ameaça. O meu Deus promete nunca me deixar, jamais me abandonar. Por isso, posso dizer confiantemente: Deus, o Senhor é meu ajudador, não temerei, o que me pode fazer o homem? Hebreus 13, 6. Versículo 3 segue, Davi meditando: com efeito, versículo 3, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que procedem traiçoeiramente. As palavras aí, com efeito, exprimem confiança. É como se Davi estivesse dizendo: com certeza, os que esperam em ti não serão envergonhados. Note que esperar aqui não é algo passivo, mas sim uma forte dependência do Senhor. Esperar aqui equivale a depender confiantemente em Deus. A ideia é de alguém que está em pleno alerta, de alguém de prontidão, alguém na dependência integral do seu patrão. Esperar no Senhor não é ficar sentado sem fazer nada. Esperar no Senhor é preservar na confiante dependência que o Pai está trabalhando em nosso favor. Que conforto para mim e para você. Quando eu digo eu espero no Senhor, eu estou na confiante dependência que Ele vai mover a mão em meu favor, em seu favor. O salmista diz que aqueles que assim perseveram no Senhor não serão envergonhados. O que ele quer dizer com envergonhado nesse contexto? O que é que ele tem em mente quando ele diz envergonhado? O sentido aqui é que Davi sabia que ele não seria
desapontado em suas esperanças de vencer os seus inimigos. Ao contrário, os seus inimigos é que seriam desapontados em suas tentativas de destruírem o salmista. Davi está certo que vale a pena confiar no Senhor, pois Deus não desaponta aqueles que nele confiam. Como poderemos aplicar esse versículo às nossas vidas? Podemos ter certeza que não seremos desapontados quando estivermos diante do inimigo, Satanás, que pretende nos derrotar. Podemos ter certeza que o Senhor não nos desapontará no momento da luta. O inimigo, o diabo e seus anjos não prevalecerão contra nós. A vitória é certa, não há o que temer. Podemos estar confiantes, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos vencer? Versículo 4, temos um típico paralelismo hebraico. Versículo 4, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. O caminho do Senhor são suas ordens reveladas nas páginas da Bíblia. Estas ordens devem ser obedecidas. Nós acabamos de cantar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essas ordens devem ser obedecidas a qualquer custo. Para tal obediência, o salmista no passado e nós no presente necessitamos da graça do Senhor. O homem em sua própria força não consegue andar nos caminhos de Deus, não consegue andar no caminho da obediência. Em meio às tentações, necessitamos do auxílio do alto para preservar no caminho do Senhor. Você que me ouve, querido, querida, saiba que você corre risco diário de se desviar do caminho do Pai. Eu e você corremos grande risco. Por isso que Jesus alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Observe que Jesus não nos manda apenas orar, mas também vigiar. Para nos mantermos nos caminhos do Senhor, precisamos de vigilância cuidadosa e contínua. Precisamos de ter vida devocional. Precisamos buscar o Senhor. O Senhor Jesus diz que basta cada dia o seu pecado, basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua tribulação, basta cada dia as suas dificuldades, basta cada dia a sua luta. Você tem que viver um dia de cada vez, para que você se mantenha no caminho do Senhor, como Davi está clamando aqui a Deus. É preciso que você esteja em sintonia, buscando-o diariamente. A parte B desse versículo 4 fala sobre o ensinamento do Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Este desejo deve estar sempre presente em nossos corações. Ninguém atinge um grau de maturidade tal que não necessite mais do ensino do Senhor. E se nós sinceramente desejarmos conhecer os mandamentos do Senhor e resolutamente colocarmos eles em prática, com certeza o Senhor há de nos ensinar. É interessante aqui o fato que Davi desejava a direção e o ensino do Senhor, como vemos a repetição no versículo 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. A verdade aqui referida é o caminho da santidade. O que o salmista está pedindo aqui é que Deus o conduza para ser mais santo. Por sinal, esse pedido é o pedido que deveria estar nos nossos lábios diariamente. Precisamos, eu e você, crescer mais e mais à semelhança do Pai. Precisamos ser santos. É isso que lemos em 1 Pedro 1, 15 a 16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Tal qual Davi, devemos pedir ao Senhor que nos ensine a ser santos, que nos faça crescer em santidade. Esse é o pedido, este pedido é a resposta adequada ao Deus da minha salvação.
O presente da salvação deve provocar em nós uma gratidão sem tamanho, gratidão esta que nos impulsionará a sermos santos para agradar ao nosso Pai, para agradar ao autor da nossa salvação. Nos versículos 6 e 7, o salmista faz um contraste. Ele diz, ele pede para que Deus não se recorde dos pecados da sua juventude, mas se recorde da sua bondade. Lembra-te, Senhor, 6 e 7, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Eu tenho conheci várias pessoas que seguiram o Senhor toda a sua vida. Lembro-me de um pastor que em sala de aula disse algo que eu achei tão lindo. Ele estava compartilhando uma reflexão conosco e ele disse assim: eu entreguei toda a minha adolescência e a minha mocidade ao Senhor. Eu disse, poxa, eu não posso dizer o mesmo. Eu fiquei pensando comigo mesmo, eu não posso dizer o mesmo. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Eu me identifico com Davi aqui, e não com aquele pastor. Eu me identifico com Davi nesses 2 versículos, pois cometi inúmeros pecados na minha juventude, os quais me arrependo. Por volta dos meus 16 anos, me desviei do Evangelho, embora nunca tenha deixado de frequentar a igreja. Porém, vivi uma vida dupla de pecados repetidos, vivia constantemente derrotado por transgressões e faltas, vivia impotente diante da minha carne, vivia debaixo do poder do inimigo, e o pior era que eu estava conformado com esta vida de pecados e quedas sucessivas. Minha vida só veio a mudar quando completei 28 anos, ou seja, foram 12 anos de vida torta e inútil. Consequentemente, eu posso sim, com certeza, me identificar com Davi quando diz: não te lembres dos meus pecados da juventude, não te lembres. Lembra-te, Pai, das tuas misericórdias. Que maravilha ter um Deus misericordioso e compassivo, que não olha, que não nos trata segundo os nossos pecados, não nos trata, mas nos chama para si. Muitas das vezes nós vamos ver já pela dor, nos chama para si, mas Ele nos chama, Ele nos resgata, nos chama a atenção nesses versículos 6 e 7, que nós acabamos de ler, a humildade e contrição de Davi. Ele não quer ser lembrado com base nos seus próprios méritos, mas sim com base na misericórdia de Deus. Ele tem plena consciência que ele é um pecador e, portanto, merecedor da ira do Senhor. Todavia, sem dar qualquer desculpa por seus pecados, ele se lança nas ternas misericórdias de Deus. Que exemplo para você e para mim. Nós servimos um Deus perdoador, um Deus que está sempre pronto a nos receber de braços abertos, caso sejamos honestos e confessemos os nossos pecados a Ele. E por falar em bondade, olha o versículo 8. Davi sabia muito bem dessa característica do Deus de Israel. Daí ele diz no versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Observe aqui que há uma transição entre o versículo 8 e o versículo 7. Até o versículo 7, Davi estava orando a Deus, agora ele passa a meditar no caráter do Senhor. O primeiro elemento do caráter do Senhor é a bondade, o segundo é a retidão ou justiça. Pelo fato de Deus ser bom e reto, Ele não abandona os seus filhos que estão em pecado, mas os chama para si mesmo, muitas vezes os castiga e faz com que eles se arrependam de seus caminhos tortos. Aqui está um exemplo. O próprio Deus traz seus filhos errantes de volta para casa. Muitas das vezes essa volta vem pelo amor, outras vezes vem pela dor. Parte B do versículo 8 pode ser traduzida assim: Deus mostra ou ensina o caminho correto aos que se desviam. Parte B do versículo 8. Este ensino aos desviados
pode envolver a disciplina do Senhor. Afinal, qual é o pai que não disciplina o seu filho? Como lemos em Hebreus 12, 6 e 7. O Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um pai que nunca foi... Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por seu pai? Querido, se você anda desviado dos caminhos do Pai, tenha temor para que Ele não te traga de volta para casa pela dor. Eu vou dizer isso de novo. Você que me acompanha pela internet, se você está desviado dos caminhos do Senhor, tenha muito cuidado para que Ele não te traga de volta ao aprisco pela dor. Vem pelo amor. Ele te chama hoje à noite. Lemos no versículo 9 que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ao humilde, ao contrito, ao ensinável, o Senhor guia rumo à justiça ou santidade. A humildade é a marca mais importante do crente que irá crescer e maturar. O orgulhoso não vê razão para aceitar o ensino, pois acha que já sabe tudo e, consequentemente, permanece imaturo e infantil. Os humildes são altamente favorecidos pelo Pai, que vê neles semelhança com Jesus, o homem mais humilde que pisou nesse mundo. Não foi o próprio Cristo que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Mateus 11, 29. Quanto maior a humildade, maior a semelhança com Jesus. Quanto maior o orgulho, maior a semelhança com Satanás. Quanto mais humilde, mais parecido com Cristo. Quanto mais arrogante, mais parecido com o diabo. Por isso que o salmista diz que o Senhor ensina os seus caminhos ao humilde, ao contrito. Ele segue no verso 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Temos aqui uma tremenda promessa do Pai. Se obedecermos a Deus, embora imperfeitamente, Ele será sempre misericordioso. Deus é compassivo. Nenhum crente deve pensar que os caminhos do Senhor são difíceis, que seus mandamentos são impossíveis de obedecer. Não, não. Nosso Deus é grande em misericórdia e bondade para com aqueles que tentam guardar os seus caminhos. Ele é misericordioso. O amor do Senhor não tem fim, diz Jeremias em Lamentações 3. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Bem no meio do Salmo, no versículo 11, diz ainda Davi: por causa do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é grande. Perdoa o meu pecado que é grande. Vemos outra vez a humildade do salmista. Ele pede perdão a Deus, não porque ele tivesse qualquer desculpa por seu pecado, ele não apresenta desculpa nenhuma, mas sim por causa do teu nome. Não por causa de uma obra que eu tivesse feito, não por causa de alguma bondade que eu tenho em mim, não, por causa do teu nome. Perdoa o meu pecado que é grande. Nosso pecado é grande quando consideramos quem ofendemos. Nosso pecado é grande quando consideramos que ele é uma violação da santa lei do Senhor. Nosso pecado é grande quando consideramos que fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nosso pecado é grande quando consideramos o imenso amor de Deus por nós. Todavia, apesar da grandeza dos nossos pecados, temos um Deus misericordioso, como acabamos de ver no versículo 10. Ele é o Deus que perdoa todos os nossos pecados, como lemos em Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga os teus pecados, por amor de mim. Eu não me lembro das tuas transgressões. Que lindo! Adoramos e servimos um Deus rico em misericórdia e abundante em perdão. Que maravilha servir um Deus compassivo e amoroso como o nosso Deus. Que isso seja um motivo para que tu te reconcilies com Ele. Se tu estás longe do caminho do Senhor, não vem
pela dor, vem pelo amor, em nome de Jesus. Amém.